Existe um pedaço de terra no nosso planeta que é, sem dúvida, um dos pontos com mais foco de atenção do mundo inteiro. É um lugar de uma beleza imensa, de uma história profunda e de uma tensão que quase se consegue tocar. Falo, claro, do Monte do Templo, em Jerusalém. A pergunta é inevitável. O que é que este lugar tem? Por que é que este único ponto no mapa é tão poderoso, tão disputado e tão central para uma ideia que atravessa milénios? Para tentar perceber, vamos mergulhar numa das noções mais persistentes e controversas da história, a do chamado Terceiro Templo. Bem, no coração de tudo isto está o desejo, por parte de alguns, de construir o que é conhecido como o Terceiro Templo. E atenção, isto não é um conceito novo. Pelo contrário, é uma ideia que ecoa através dos séculos e que continua a moldar a fé e a política até aos dias de hoje. Então, o que é exatamente o Terceiro Templo? De forma muito simples, é a continuação de uma história. Seria, no fundo, o sucessor de duas estruturas magníficas que já não existem, mas cuja memória, essa memória, continua a ser um pilar central na fé judaica. Para se conseguir sequer começar a entender o anseio por um terceiro templo, é absolutamente fundamental perceber o significado histórico e, claro, o trauma da perda dos dois primeiros. Isto não é só sobre tijolos e argamassa, é sobre um centro espiritual, um lugar de encontro entre o céu e a terra, que de repente desapareceu. Agora, olhem bem para esta linha do tempo. Isto ajuda-nos a ter uma noção da verdadeira dimensão do que estamos a falar. Reparem no enorme intervalo de tempo. Desde a destruição do Segundo Templo pelos romanos, lá em 70 d.C., passaram-se quase 2 milénios. Esta ausência tão longa, é crucial para entender a profundidade deste desejo de reconstruir. E a ideia de reconstruir não é de todo um fenómeno dos tempos modernos. É um tema que volta e meia reaparece ao longo da história. Um sonho que ressurgiu vezes sem conta, muitas vezes contra todas as probabilidades. Vamos olhar para estes momentos. Desde uma revolta contra Roma, a um imperador romano pagão que tentou ajudar, passando por breves janelas de oportunidade sobre o domínio persa e depois no início do domínio muçulmano. Cada tentativa, mesmo que tenha falhado, mostra bem a persistência desta ideia ao longo dos séculos. E este sentimento não é apenas histórico ou político, é algo profundamente pessoal, muito emocional. Esta citação, do século XIII, de Ramban, um proeminente erudito da Idade Média, dá-nos uma voz humana que expressa essa dor, essa saudade, associada ao templo que foi destruído. E agora, avancemos para os nossos dias. A tecnologia para construir existe, os planos já foram desenhados por alguns grupos. Então, o que é que impede a reconstrução na nossa era? A resposta, como seria de esperar, é imensamente complexa. Este slide resume a questão de uma forma muito clara. De um lado, o objetivo sagrado de reconstruir. Do outro, do outro lado temos obstáculos monumentais, físicos, políticos e talvez o mais surpreendente para alguns, teológicos, que vêm de dentro do próprio judaísmo. O obstáculo mais imediato, o mais visível, é este. Duas das estruturas mais sagradas do Islão, a Mesquita de Al-Aqsa e a magnífica Cúpula da Rocha, ocupam o local há mais de 1300 anos. Qualquer tentativa de as alterar ou remover levaria a um conflito de proporções que nem conseguimos imaginar. Mas, e isto é fascinante, os obstáculos não são só externos. Dentro da própria lei religiosa judaica existem debates profundos. Por exemplo, a localização exatinha do templo original é incerta e há proibições muito estritas contra entrar no Santo dos Santos, o espaço mais interior, o mais sagrado, onde se acreditava que a presença de Deus habitava. Sem saber a sua localização precisa, como evitar profaná-lo? E, talvez o ponto mais decisivo, o consenso da maioria dos rabinos ortodoxos é que a reconstrução deve esperar pela vinda do Messias, não sendo uma tarefa para mãos humanas nos tempos que correm. E para complicar ainda mais as coisas, a ideia do terceiro templo é vista de formas muito diferentes pelas principais religiões do mundo e mesmo dentro de cada uma delas. Não há, de todo, uma visão única. Dentro do próprio judaísmo, as opiniões variam drasticamente. Os ortodoxos, na sua maioria, acreditam que será reconstruído na era messiânica.
Sim, e com sacrifícios. Os conservadores imaginam-no mais como um centro simbólico, mas sem o regresso dos sacrifícios de animais. Já o judaísmo reformista vê a sinagoga como o templo moderno, considerando o ritual do templo antigo algo ultrapassado. A teologia cristã dominante, por sua vez, argumenta que o sacrifício de Jesus na cruz cumpriu e substituiu o propósito do templo. A ideia é que os sacrifícios de animais eram um prenúncio do sacrifício único e perfeito de Cristo, o que torna um novo templo físico obsoleto. No entanto, é importante notar que esta não é a única visão. Grupos como os sionistas cristãos, por exemplo, acreditam que a reconstrução do templo é uma parte essencial da profecia bíblica que tem de se cumprir antes da segunda vinda de Jesus. Para os muçulmanos, o local, conhecido como Haram al-Sharif, é o seu terceiro lugar mais sagrado. Qualquer movimento para construir um templo ali é visto não apenas como uma ameaça às suas mesquitas sagradas, mas também como um desafio direto à sua ligação histórica e religiosa com Jerusalém. Depois, a fé Bahá'í oferece uma interpretação completamente diferente. Nela, a profecia é vista como tendo sido cumprida de forma simbólica. Para os Bahá'ís, o templo prometido é a própria manifestação de Deus, Bahá'u'lláh, um templo humano, espiritual e não uma estrutura de pedra. Portanto, depois de olharmos para a história, para a teologia e para a política, onde é que ficamos? Ficamos, na verdade, perante uma das tensões mais profundas e duradouras do nosso mundo. O ponto crucial é mesmo este. O terceiro templo representa uma colisão. É um sonho antigo, carregado de um significado espiritual imenso para milhões, que choca de frente com a realidade geopolítica, religiosa e social do século XXI. E isto tudo deixa-nos com uma pergunta final. O que é o terceiro templo hoje? É a promessa literal de uma profecia antiga que está à espera de ser cumprida? É um ideal simbólico de redenção e perfeição? Ou é simplesmente o rastilho para um dos conflitos mais inflamáveis do planeta? A resposta, talvez, dependa inteiramente de a quem se pergunta.